Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que o Senhor lhes abençoe uma vez mais nessa noite preciosa de culto em adoração ao Senhor. Enquanto ofertávamos, cantávamos aquele hino tão lindo e conhecido que diz que há trabalho certo para ti, cristão. E diz também que em servir a Cristo, que prazer, e só tu, ó crente, poderás fazer. Nosso tema desse mês é persevere em servir. E eu quero compartilhar com os irmãos, nesta noite, uma reflexão acerca do serviço e a sua relação com a nossa identidade enquanto cristãos. O serviço relacionado à nossa identidade vocacional. Os estudiosos deste assunto, identidade, eles afirmam que a nossa identidade ela é sempre elaborada no ambiente de relação, de relacionamentos. Identidade é o que eu sou. Identidade é aquilo que me identifica e que me diferencia das demais pessoas. Identidade é aquilo que me faz Cássio Silva um ser único, diferente de todos os demais seres humanos da face da terra. É a minha identidade. E essa identidade, ela é elaborada nos relacionamentos. Da psicologia, Jacques Lacan e Erik Erikson, especialistas nessa área, eles afirmam que a identidade pessoal, ela é elaborada, desenvolvida na criança, no seu relacionamento com os pais, com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os primos, com os coleguinhas. O menino se identifica com o pai pelos traços de masculinidade e ele entende que ele é menino. Mas ele também se diferencia do pai, porque percebe que a cor da pele é ligeiramente diferente, a tonalidade do seu cabelo não é idêntica à do seu pai. A menina se identifica com a feminilidade da mãe, mas ela percebe também que ela não é exatamente igual à sua mãe. E nesse processo de se identificar e se diferenciar, a pessoa vai então compreendendo quem ela é no mundo e achando o seu lugar. Aqueles que entendem e que aceitam a sua identidade se tornam pessoas bem resolvidas. Aquelas pessoas que não entendem ou que não aceitam a sua identidade, via de regra, se tornam pessoas difíceis. Difíceis de se relacionar com os demais e até consigo mesmas. Pessoas, via de regra, com crises existenciais por causa de um problema identitário. Os estudiosos da identidade étnica, da identidade de povos, afirmam a mesma coisa, que os povos desenvolvem a sua identidade na relação com outros povos. Um antropólogo americano chamado Frederick Barr, ele, juntamente com outro, Philip Podinat, eles desenvolveram a teoria das fronteiras étnicas. Essa compreensão de que um povo se entende quando observa e se relaciona com outro povo. Um brasileiro chamado Roberto Cardoso de Oliveira fala da fricção interétnica. Essa fricção de um povo com outro que vai fazendo os diferenciamentos e as identificações, forjando a identidade. Outro pesquisador chamado Stuart Hall fala sobre a identidade nacional e mostra como cada povo de cada nação, de cada país, se entende em relação aos outros. Eu sou brasileiro em relação aos estrangeiros. E penso que se alguém estudar o recorte da nossa identidade brasileira no esporte e no futebol, vai dizer que nós somos, a nossa seleção, ela entende a sua identidade na relação com a seleção argentina, não é? Algo assim. Nós somos sempre algo em relação a outro. Desta forma, eu sou pai, e ser pai faz parte da minha identidade, na minha relação com os meus filhos. Eu sou marido em relação à minha esposa. Eu sou professor em relação aos alunos. Eu sou pastor na relação com as ovelhas. E assim por diante. Estas relações são horizontais. Os elementos mais profundos e importantes da nossa identidade, entretanto, devem ser desenvolvidos na relação vertical, na relação com Deus. Porque nós somos criaturas
na relação com Deus enquanto Criador. Nós somos seres humanos na relação com Deus enquanto divino. Nós somos redimidos na relação com Deus enquanto Redentor. Nós somos filhos na relação com Deus enquanto Pai. Nós somos servos na relação com Deus enquanto Senhor. O serviço cristão, a ideia de servir, do ponto de vista cristão, está diretamente ligada à pessoa de Deus enquanto Senhor de todas as coisas e nosso Senhor. Os estudiosos da identidade também mostram como há uma relação direta entre identidade e vocação. A minha identidade me leva a uma vocação resultante da mesma. Assim, o elemento identitário meu enquanto pai me leva para o chamado, a vocação de cuidar e educar os meus filhos. A minha vocação enquanto marido é amar e servir a minha esposa. A minha vocação enquanto professor é ensinar. A minha vocação enquanto pastor é pastorear, porque toda marca identitária me leva a uma vocação. Identidade tem a ver com o que eu sou. Vocação tem a ver com o que sou chamado a fazer como resultado desta minha identidade. Quando nós não compreendemos esta relação entre quem eu sou e o que eu sou chamado a fazer, a partir do que eu sou, via de regra, nós vivemos em um contexto de confusão, não nos encontramos, não achamos o nosso lugar no mundo, não achamos o nosso lugar na família, não achamos o nosso lugar na sociedade, não achamos o nosso lugar na igreja. Estas marcas identitárias verticais relacionadas a Deus, naturalmente me levam também para vocação. A minha vocação enquanto humano é adorar. É por essa razão que nenhum ser humano vive sem adorar, porque o humano, ele traz no seu DNA esse chamado. Quando a pessoa não entende e não adora a Deus, ao Deus verdadeiro, o único digno de ser adorado, esta pessoa passa a adorar a outras divindades, passa a adorar a outras coisas, passa a adorar a pessoas e às vezes passa a adorar a si mesma. O nome disso é egolatria. E adorar qualquer outra pessoa, coisa, ser que não seja Deus é idolatria. Nós não conseguimos viver sem adorar, porque a vocação do ser humano é adorar. A minha vocação enquanto humano é adorar, a minha vocação enquanto redimido é viver em santidade, a minha vocação enquanto filho de Deus é amar a Deus e obedecer a Deus. A minha vocação enquanto servo de Deus é servir a Deus. Todos nós, feitos servos do Senhor e submissos ao senhorio de Cristo, nós precisamos necessariamente servir. Do contrário, nós temos um problema entre identidade e vocação. Nós somos algo projetado para algo que não estamos fazendo. Aí surgem as disfunções e nós não encontramos o nosso lugar no povo de Deus, na igreja de Deus, às vezes nem na família, nem na sociedade. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios capítulo 6, e leiamos os versículos 5 a 9, onde Paulo fala sobre serviço e servos. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus.
Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Paulo escreve para os irmãos que vivem na cidade de Éfeso, e como toda a sociedade da cultura daquele tempo, era uma sociedade que podemos chamar de uma sociedade com cultura servilista. Por que servilista? De servilismo. É uma sociedade onde a sua estrutura socioeconômica tem o papel da figura do servo e do senhor. Não faz sentido chamar aquela sociedade de escravagista, porque a ideia de escravo traz muito de conceito desenvolvido ao longo dos últimos séculos na Europa, nos Estados Unidos e nas Américas. A ideia de escravo que vem à nossa mente, à luz do histórico, especialmente que nós vivemos no Brasil, com os escravos africanos e etc., do que nós ouvimos do contexto dos Estados Unidos, é um contexto não exatamente idêntico ao do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o grande bojo cultural, que era o complexo egípcio-mesopotâmio, o Egito e a Mesopotâmia, e o Novo Testamento, o grande contexto cultural greco-romana, dos gregos e dos romanos, todas estas sociedades tinham a figura do servo, que em alguns lugares é traduzido como escravo. Tanto Jesus quanto Paulo lidam nesse contexto, e interessante que eles não batem de frente, não fazem um levante contra essa cultura servilista, apesar de também não ratificá-la. Paulo, em particular, traz uma perspectiva diferente para estas relações de servo e de senhor. Nesse contexto, versículo 9, Paulo faz algo impensável para aquela época, porque Paulo não bate de frente dizendo: olha, senhores, vocês deveriam libertar todos os seus escravos, porque não é correto um ser humano ter outro como servo. Paulo faz diferente. Paulo diz assim: olha, é importante que vocês, senhores, não façam o mesmo, com os servos, deixando as ameaças. Ou façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças. Sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, Paulo coloca os senhores na categoria de servos também. Ele diz, em outras palavras, você tem um Senhor acima de você, assim como ele. E esse é o mesmo Senhor dos donos, é o Senhor dos servos. E ele os trata sem parcialidade. Paulo, ele iguala o Senhor ao servo, é isso que ele faz. Quando ele escreve aos irmãos de Colossos, e um texto muito similar a esse, lá no capítulo 4, ele diz assim: senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Paulo, ele não tenta fazer um levante contra aquela cultura, mas ele traz uma perspectiva diferente, que é nivelar o Senhor ao seu servo, colocar todos em pé de igualdade. Essa ideia de servo e de serviço, ela está dentro de um contexto maior da teologia bíblica. A teologia bíblica de serviço cristão começa em Gênesis, capítulo 2, quando o texto diz que Deus, ele cria todas as coisas, ele cria o jardim do Éden e coloca Adão e Eva naquele jardim. E lá no capítulo 2, versículo 15 de Gênesis, diz que o Senhor dá um comissionamento para eles. Esse comissionamento é de cultivar e guardar o jardim. A palavra que é usada ali em Gênesis capítulo 2, versículo 15, para cultivar, somente nos capítulos 2 a 4 de Gênesis, ela é assim traduzida. Cultivar, algumas Bíblias traduzem como lavrar, da ideia de um serviço agrícola, de cuidar da terra, de cuidar das plantas.
A partir do capítulo 4 de Gênesis, entretanto, a mesma palavra que é ali traduzida para cultivar o jardim, ela passa a ser traduzida nas Escrituras, em Gênesis, em Êxodo, em Levíticos, como servir. Não mais lavrar, mas como servir. Lá em 2 Reis, assim como também em Isaías, essa mesma palavra usada para lavrar é traduzida como adorar. Na maioria dos lugares do livro de Números, essa mesma palavra é traduzida como ministrar. Lá em Êxodo capítulo 20, a palavra que lá em Gênesis foi traduzida como lavrar a terra, é traduzida como culto. Quando diz, não adorarás, nem lhes darás culto. Lavrar em Gênesis, cultuar em Êxodo. Esta palavra em Gênesis usada para lavrar, nos Salmos é quase invariavelmente traduzida como servir, no sentido de cultuar. Como, por exemplo, Salmos número 11, verso 2. Aquele verso tão conhecido, onde o salmista diz, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servir, ali é o mesmo que cultuar. Cultuem o Senhor com alegria. É a mesma palavra lá de Gênesis, traduzida como cultivar ou lavrar a terra. Não quero dizer com isso que lá em Gênesis aquela palavra não tenha o sentido agrícola. Eu estou querendo dizer que na teologia bíblica do serviço, servir é um ato de culto, é um ato de adoração. A ideia lá em Gênesis é que Adão e Eva, eles iam lavrar o jardim, mas não lavrar por si mesmo, não por causa do jardim, não apenas para aquelas árvores frutíferas continuarem sendo frutíferas. Não era apenas por isso. Eles deviam lavrar, cultivar aquele jardim como um ato de adoração, de culto ao seu Senhor, ao Criador dos céus e da terra. É exatamente a mesma ideia quando chegamos no Novo Testamento, onde encontramos as duas palavras relacionadas, servo, servir. Doulos, douleu, servo, servir. Servir é a vocação identitária do servo. Todo aquele que é feito servo de Cristo é chamado, é vocacionado para servir a Cristo. Servir a Cristo em que e como? Servir a Cristo em todas as áreas da vida, em todo o tempo do nosso dia, em todas as coisas, fazendo o que nós fazemos como um ato de adoração. Cultivando o jardim, não pelo jardim, mas pelo dono do jardim, e para o dono do jardim, como um ato de culto ao Criador. Como servos de Cristo, nós somos vocacionados a fazer tudo em nossa vida, em todas as áreas da vida, o tempo todo, como um ato de culto ao Senhor. Por isso, Paulo resume essa ideia lá em 1 Coríntios 10, 31, dizendo, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa é a ideia do serviço cristão. Persevere em servir, persevere em fazer todas as coisas como um ato de adoração ao Senhor, para a glória do Senhor. Dizem que certo dia, Lutero, que falava muito sobre isso, viver para glorificar a Deus, certo dia, um sapateiro procurou Lutero. Ele perguntou, como eu posso glorificar a Deus com o que eu faço? E Lutero lhe respondeu, faça bons sapatos e venda-os por um preço justo. Faça bons sapatos e venda-os por um preço justo. Ou seja, faça sapatos como se estivesse fazendo não para os seus clientes, mas faça sapatos como se estivesse fazendo para o seu Senhor, para Cristo, como um ato de adoração. É interessante que no tempo que nós vivemos, muito se fala em boas obras, muito se fala em servir o próximo,
Não são apenas os evangélicos que falam em servir. Não são apenas os crentes que estimulam em ajudar o próximo. Mas o fato é que servir o próximo sem essa motivação cristã não é serviço cristão, é ação humanitária. Ação humanitária não é sinônimo de serviço cristão. Porque a ação humanitária, ela pode ser dirigida ao outro pelo outro, mas o serviço cristão é dirigido ao outro, porém não pelo outro, mas por Cristo. É diferente, é muito diferente. A motivação é outra. Nós não somos humanistas, que pensamos em ajudar as pessoas por causa das pessoas. Nós somos servos de Cristo e, como tais, nós somos vocacionados a servir os outros, mas como se estivéssemos servindo ao próprio Cristo. É o que Paulo fala aqui nesse contexto, nesse texto. O contexto é um contexto servilista. Éfeso, cidade de senhores e de servos. A igreja de Éfeso tinha senhores que tinham em suas casas servos. Para esse contexto, Paulo escreve, portanto, quanto a vocês servos. Interessante, Paulo dirige primeiramente aos servos. Quanto a vocês servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, sinceridade de coração, como a Cristo. Como a Cristo. E interessante que Paulo escreve para um contexto onde os senhores nem sempre eram bons senhores. Paulo escreve para um contexto social onde, por padrão, os senhores lidavam com os seus servos, como o texto diz aqui no versículo 9, com ameaças. Ameaças. Entre os não cristãos, não convertidos, havia a prática de maltratar os servos. Havia a prática de castigar os servos fisicamente. Mas para estes, mesmo para os servos que vivem nesse contexto, alguns que eram crentes, mas os seus senhores eram descrentes, mesmo para estes, Paulo diz, sirva como se fosse a Cristo. Versículo 6, ele diz, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas, novamente, como servos de Cristo. Versículo 7, sirvo de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Olha que ideia revolucionária. Lá em Colossenses, no texto paralelo, capítulo 3, versículo 24, Paulo afirma de maneira mais clara, falando para os servos, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quando estão fazendo o serviço dos seus senhores terrenos. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Esse é o conceito bíblico de serviço cristão. Fazer todas as coisas como se estivéssemos fazendo para o nosso Senhor. Para o nosso Senhor. Esse princípio bíblico é um princípio desafiador e revolucionário. Desafiador porque nós vivemos num tempo em que a nossa cultura, que não é mais servilista, nem mais escravagista, como naquela época, e nem como em séculos passados, nas Américas e na Europa, apesar da nossa cultura não ser mais servilista, não ter essa instituição de servos, nem escravagistas, apoiar e ter escravos, pelo menos não oficialmente, nós vivemos uma cultura que foi para o outro extremo da história. Saiu de uma cultura servilista e foi para uma cultura fortemente humanista. E dessa cultura fortemente humanista, o que mais se busca chama-se autonomia da pessoa. Todos os pesquisadores do pós-modernismo, da sociedade atual, diz que o epicentro da nossa cultura é a busca pela autonomia da pessoa. É o ser totalmente independente. Independente das instituições, independente de costumes, independente do que se fala em igrejas, independente da história, porque meus pais viveram assim, eu não preciso viver assim. E busca-se ser independente nos processos de decisões,
nos seus próprios valores, independência no próprio conceito de verdade, cada um crendo no que quer crer, vivendo da forma que deseja viver, sem prestar contas a ninguém, sem dar satisfação a qualquer pessoa. A autonomia plena é a busca da autonomia individual, da autonomia da pessoa. É diametralmente contra o princípio bíblico do serviço, porque o princípio bíblico do serviço nos coloca como servos do Senhor, de Cristo. Não podemos, como servos de Cristo, alcançar uma autonomia plena, uma independência plena. É um contrassenso, porque o termo, a ideia de servo já diz, somos pertencentes a alguém e não vivemos de acordo com o nosso pensamento, nem com o nosso desejo. Como servos, somos vocacionados a viver de acordo com a vontade do nosso Senhor, de Cristo. Essa busca por autonomia da pessoa, por independência, nos leva a outro valor do nosso tempo, que é contrário ao princípio do serviço cristão. Nos leva ao individualismo, onde cada um está interessado em buscar coisas para si mesmo, em viver para si mesmo, em pleitear direitos e benefícios para si mesmo. E aí, numa cidade grande como esta, de São Paulo, parece que os padrões individualistas são tão palpáveis e às vezes nós não percebemos, como nós somos levados na cultura e na sociedade a cada vez viver num gueto menor, às vezes nos relacionando de maneira profunda, no máximo com nossa família, com 2, 3 amigos. Nós não temos relações profundas com a sociedade, nem mesmo na igreja, às vezes nem mesmo nos grupos pequenos. Nós somos moldados por essa cultura da pequena pessoa soberana do seu próprio universo. E nesse processo de individualismo e de individualização, nós somos, mais uma vez, nos afastamos mais uma vez do princípio bíblico do serviço. Porque o princípio bíblico do serviço nos leva a estar com os outros, a nos relacionar com os outros, para servirmos aos outros no ambiente do relacionamento. Daí, Francis Schaeffer, lá na década de 1970, já falava da cultura cristã europeia, onde, na sua forma de ver, muitas pessoas praticavam boas obras, mas não mais como expressão de serviço cristão, mas como um processo de amortização de remorso, de consciência pesada. Aí é fácil dar um dinheiro para quem você não conhece, ajudar a dar um prato de comida para aquele que você nunca mais vê. Difícil é você servir num contexto de relacionamento estabelecido. Essa é a ideia de igreja. Igreja é a ideia de família, de povo, onde pessoas que se conhecem pelo nome convivem, se relacionam e servem uns aos outros dentro de um princípio bíblico de serviço cristão. Paulo nos mostra algumas implicações práticas dessa compreensão do serviço cristão nesse texto. Uma delas, ele diz no versículo 5, quando vocês, servos, obedecem aos seus senhores aqui na terra, quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor. Lá em Colossenses 3:22, essa mesma expressão, ele diz, temendo o Senhor. E ele diz ainda, com sinceridade de coração. Quando nós compreendemos esse princípio do serviço cristão, fazemos o que fazemos, independente da pessoa que é beneficiada, fazemos como para Cristo, nós o fazemos com sinceridade de coração. No versículo 6, ele diz, fazendo de coração a vontade de Deus. Versículo 7, ele diz, sirvam de boa vontade. O crente servo, que entende a sua vocação de servir, ele faz o que faz em qualquer área da vida, não somente na igreja, ele o faz com inteireza de coração. Inteireza de coração por entender que ele está fazendo motivado pelo seu Senhor, como ao seu Senhor.
O versículo 6 diz também, fazendo de coração a vontade de Deus. Quando nós compreendemos esse princípio do serviço cristão, fazemos para Deus, para Cristo, qualquer coisa que venha às nossas mãos, nós fazemos segundo a vontade de Deus. Significa, nós não fazemos qualquer coisa. Nós não trabalhamos em qualquer trabalho. Nós não negociamos qualquer mercadoria. Nós só servimos, trabalhamos, nos envolvemos com aquilo que está alinhado com a vontade de Deus. Porque não é pela oportunidade de ganhar dinheiro, nem é pela oportunidade de agradar pessoas. Fazemos segundo a vontade de Deus. E o versículo 8 ele conclui dizendo que, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Lá aos Colossenses 3:24, ele enfatiza, receberão do Senhor a recompensa da herança. Quando entendemos a ideia do serviço cristão, nós fazemos para o Senhor, fazemos com interesse de coração, fazemos somente o que está alinhado com a vontade de Deus e fazemos esperando que a recompensa venha do Senhor. Mesmo que o patrão não seja honesto, mesmo que o patrão não seja gente boa, mesmo que aquele a quem eu sirvo não seja uma pessoa muito grata, eu faço não pensando na pessoa que recebe, mas eu faço pensando no Cristo que há de nos recompensar, se assim fizermos, motivados por amor a Ele. Esse princípio do serviço cristão é um princípio, como eu disse, desafiador, mas também revolucionário. Pense em crentes que entendem essa identidade de servos e que encarnam essa vocação de servir, mas que servem em todas as áreas da vida como se estivesse fazendo tudo para Cristo. Algo revolucionário. Pense na diarista crente, que vai prestar o seu serviço limpando a casa de alguém, e vai limpar o banheiro, a parte mais chata talvez, mas ela limpa aquele banheiro de forma com tanto esmero, de forma tão cuidadosa, porque eu não estou limpando esse banheiro para a patroa que me contratou. Eu estou limpando esse banheiro como se fosse para Cristo. O vaso sanitário vai ficar brilhando. A pia não vai ficar um fio de cabelo. O box vai ficar limpinho. O azulejo vai ficar perfeito, porque fez como se fosse para Cristo. Pense na dona de casa que prepara a refeição, e aquela refeição ela prepara não é pensando apenas no seu marido e nos seus filhos. E põe a mesa não pensando apenas naqueles que vão comer, mas serve a mesa pensando, estou fazendo como se fosse a Cristo. Pense naquele pedreiro que no calor vai trabalhar na construção civil, às vezes não é bem remunerado, às vezes não é reconhecido, às vezes é até humilhado pelo mestre de obras e pelo engenheiro que passa ali. Mas ele serve com inteireza de coração e ergue aquela parede mais perfeita possível, porque ele é crente, ele é servo, ele é chamado para servir, então ele faz como se fosse para Cristo. Pense naquele empresário que contrata muitos empregados e que a relação dele com seus empregados é totalmente diferente, porque ele relaciona-se com os seus empregados não como um ditador, mas ele relaciona-se com os seus empregados como alguém que também é servo, como alguém que também tem um senhor sobre si. Por isso ele trata os seus funcionários com dignidade, com respeito, porque faz tudo pensando para o Senhor. Pense naquele estudante, seja de escola primária, ensino médio ou universitário, que se dedica aos seus estudos não simplesmente para tirar uma boa nota na prova, não para mostrar para os colegas e para os professores que é o cara, que é inteligente, mas ele estuda porque sabe, essa é a minha vocação nesse momento. Minha vocação agora é estudar, faz parte do meu serviço. Vou fazer como para o Senhor. Revolucionário.
revolucionário. Agora traz isso para a igreja. Se assim devemos fazer no serviço do dia a dia, na normalidade da nossa vida, como deveria ser no serviço eclesiástico, na igreja, no ministério. Aquele que conduz o louvor o faz com alegria. O ensaio não é um peso, porque está fazendo não para o líder do ministério de louvor, não para a regente do coral, né, Zé? Mas para o Senhor. Vem para o culto, não simplesmente para cumprir mais uma agenda da semana, tenho que ir para o culto, mas se prepara na sua casa com a sua família, o seu coração em culto já na sua casa, chega adiantado, chega com tempo, se entra diante do Senhor, presta um culto santo, vivo, fervoroso, porque não está aqui simplesmente para cumprir uma agenda, não está no clube, está diante do seu Senhor. Culto, serviço, é uma expressão de adoração. Não é por acaso que as igrejas europeias e norte-americanas mais antigas, mais tradicionais, em inglês usavam a expressão service, para culto, serviço de Deus, sinônimo de culto, por causa dessa teologia bíblica de serviço. Servir, seja em qualquer dimensão da vida, é um ato de adoração. Nós somos aqueles que vivem no jardim de Deus e somos vocacionados a cultivar esse jardim como um ato de adoração ao dono do jardim, em todas as áreas da vida. A Elisângela e eu passamos por agruras quando fomos trabalhar com os Irupidé. Eu já falei aqui algumas vezes, os Irupidé, eles não têm, o povo indígena com o qual nós trabalhamos, eles não tinham na sua cultura, na sua cosmologia, ideia de Deus como ser pessoal. Não tem história de criador nem de criação. E na sua religião tradicional não tinha nenhum ato de adoração a nada, nem a ninguém. Alguns pensam que todo indígena adora o sol e a lua e todo pajé invoca espíritos. Não é o caso ali. Dos 23 povos entre os quais nós transitamos, 22 não tem nada disso, dentre eles os Irupidé. Nenhum ato de adoração, nenhuma reverência, nenhum sacrifício, nenhuma invocação a nada. O universo cheio de espíritos, todos malévolos e causa doença e morte. Então eles não adoravam os espíritos, não invocavam os espíritos. Eles se protegiam dos espíritos e os pajés contra-atacavam. Era uma guerra xamânica, pagelança, do espírito contra o pajé e o pajé contra o espírito, os espíritos contra as pessoas e o pajé tentando proteger as pessoas das aldeias, mas nenhum ato de adoração. E aí nós estávamos ali para falar do Evangelho. O Evangelho que até o serviço é um ato de adoração. Era um desafio, não tinha palavra naquela língua para culto, para adorar. E depois de alguns anos, de fato, entre eles, e já evangelizando, e pensando como nós vamos falar essa ideia de culto, quando nascer uma igreja, o que mais vai fazer é cultuar, e não tem naquela língua a palavra cultuar, e nem tem naquela cosmovisão a ideia de adorar alguma coisa. Até depois de alguns anos, nossos olhos se abriram. Eles têm um ritual chamado Dabucuri, em português, daquela região chama Dabucuri. Na língua dos Irupidé é pã. A palavra pã significa servir. Servir. O Dabucuri é quando os homens querem agradar as mulheres, então eles vão para o mato e tiram fruta, caçam animais, pescam peixe, defumam o peixe e traz muita comida, e as mulheres sabem que eles estão preparando um serviço, e depois de alguns dias no mato, então eles voltam e reúnem ali no centro da aldeia, e eles fazem uma dança, muitas danças, e vão trazendo aquelas frutas e colocando no centro. Estão servindo as mulheres. E traz os peixes e servem. E traz a caça e servem as mulheres. E ali dançam em volta daquela oferenda, daquele presente. Dançam, as mulheres se alegram. E aí no final, geralmente, uma mulher, geralmente a mais velha, ela então expressa como um cântico improvisado, faz um agradecimento aos homens por aquele presente que ela está recebendo. Via de regra, se é um
presente bom, ela elogia. Se ficou fraquinho, ela detona também os homens, e assim por diante. Sinceras, né? E eles fazem isso também para alguém que vem de fora, visitar a aldeia, passam uns dias ali. Quando a pessoa está indo embora, eles fazem um dabucuri, né? Servem alguma coisa. É a mesma palavra também usada para servir bebida. Quando, geralmente, em torno daquilo ali, tem a bebida fermentada, e aí as mulheres vão e servem, né? Depositam ali na cuia e entregam para as pessoas aquela bebida, é servir. E a gente achava aquele negócio estranho, mas depois percebemos que aquilo era um único ato, não religioso, mas algo social, que tinha a ideia de culto, porque era a ideia de servir. Numa sociedade que não tinha ideia de Deus, de um Criador, de um ser bom, a quem é possível servir? As pessoas. Então, serviam as pessoas pelas pessoas. Nada mais do que isso. Mas quando isso entrou na nossa mente, nós passamos então a falar do Caternin Pai. Caternin Pan. Caternin Pan é servir a Deus, presentear a Deus. Não agora com frutas e peixe e caça, mas presentear, servir a Deus com a sua vida, com o seu coração. Fez sentido. E a palavra que se usa hoje para culto, depois que nasceu a igreja, é exatamente esta palavra. Caternin é Deus, Caternin Pan. Servir a Deus, como um ato de adoração. Fiquei pensando posteriormente como isso é real também na nossa sociedade, não é verdade? Cada vez mais secularizada, cada vez menos com ideia de Deus, cada vez mais horizontalizada. O que se pensa é nas pessoas. Daí tanta ênfase à ação humanitária, ao serviço social, porque é horizontal, é de um para o outro. Isso faz parte, mas não expressa o serviço cristão. Porque o serviço cristão é quando eu faço algo para o outro, mas eu faço como a Cristo. Essa lógica de relacionamento que Paulo nos mostra aqui em Efésios. Capítulo 5, versículo 21, ele diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Não é sujeitar ao outro pelo outro, é sujeitar ao outro por Cristo. Ele diz que as esposas devem sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Não é pelo marido, não é por ele ser bonzinho ou não ser, é pelo Senhor. E ao mesmo tempo, Paulo diz aos maridos para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não é pela esposa em si, é a esposa, mas por Cristo. E aqui um elemento revolucionário também, porque às vezes a gente pensa que esse texto é um texto carregado, quando Paulo fala que a mulher tem que se submeter ao marido, que coisa horrível, a cultura feminista de hoje não aceita isso, né? Mas naquela época era a coisa mais comum da vida. O que era um disparate era Paulo dizer para os homens: ame a sua esposa. O disparate do capítulo 6 não é Paulo se referir aos servos. O disparate naquela cultura é Paulo dizer para os senhores: vocês são iguais aos servos. Trate-os com equidade, com igualdade. É Cristo, relações cristocêntricas. Você tem a oportunidade todos os dias de exercer a sua vocação enquanto servo, vocação de servir, e de o fazê-lo da maneira cristocêntrica, servindo não para receber um obrigado, não para receber a gratidão dos outros, servindo não simplesmente para ver o bem do outro, faz parte, mas não somente isso, servindo ao outro como se estivesse servindo a Cristo. Nós somos chamados a fazer isso aqui, com aqueles que estão perto de nós, começando o relacionamento marido e esposa, pais e filhos, família. Nós somos vocacionados a fazer isso com a família extensa, que está mais ou menos perto da gente. Nós somos vocacionados a fazer isso com os amigos, com a sociedade na qual nós estamos inseridos. Nós somos vocacionados para servir na igreja uns aos outros e servir a Deus através de uns dos outros. Nós somos vocacionados a apoiar aqueles que estão longe, missionários, que estão servindo, às vezes, sociedades perdidas, povos não alcançados, países pouco evangelizados, cidades com pouca presença, ali sendo servos não por causa daquela cidade, daquele povo, mas por causa de Cristo. Às vezes nós temos a oportunidade de servir aqueles de longe que vêm para perto de nós.
O pastor Mauri falou hoje de manhã das famílias afegãs, que a Igreja da Penha está abraçando, né? Temos um casal de missionários na Bahia, missionários da PMT, recebeu 5 famílias afegãs. O Afeganistão está, pelo 2º ano consecutivo, como o país número 1 na lista de perseguição a cristãos, da missão Portas Abertas. E aí, pessoas, famílias inteiras do país onde há o maior índice de perseguição aos cristãos, famílias inteiras estão aqui na nossa porta. 60 estão em Guarulhos, há uma semana, sem saber para onde ir. Outras 50 estão no abrigo, esperando serem acolhidas. A Igreja da Penha está acolhendo 3 famílias, mais um senhor. Você deveria ir para casa, orar e conversar com a sua família, pensar como nós, enquanto família, podemos melhor servir. Viver menos para nós mesmos e viver mais para o nosso Senhor, servindo a Cristo através das pessoas, servindo as pessoas por amor a Cristo. Que o Senhor assim nos dê graça para sermos estes que vivem no seu jardim e que cultivam o seu jardim, não pelo jardim, mas pelo dono do jardim. Vamos orar? Te bendizemos, Senhor, porque a sua palavra viva nos ensina como viver. Sua palavra viva revela a nossa verdadeira identidade, nos dá graça, nos ajuda, clareia a nossa mente para encontrarmos o nosso lugar no mundo e na sociedade, na igreja. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos teus servos e viver não para nós mesmos, não apenas para ganhar dinheiro, não apenas para ter uma vida confortável, ter status, mas o privilégio que o Senhor nos dá de viver para o Senhor e fazermos diferença nesse mundo perdido pelo Senhor. Dá-nos graça para sermos servos fiéis. Quando o Senhor voltar, ou quando formos levados, chamados à sua presença, nos dê a graça de sermos vistos pelo Senhor como servos fiéis. Em nome de Jesus. Amém.